Bom dia. Bom dia. É um prazer muito grande para nós que organizamos esse evento, buscando estabelecer, de uma forma bem simples, a nossa proposta do curso, que é narração e leitura de histórias literárias. Essa atividade ela é realizada pelos alunos do primeiro ano do curso de letras, português, inglês e licenciatura. E, antes de dar início, eu agradeço a presença de todos, de todas, aqui do campus Monte Alegre, do campus Consolação, do campus Ipiranga, Sorocaba e Unifap. E para que essa atividade pudesse ser realizada, nós contamos com a colaboração dos gerentes de cada uma das empresas terceirizadas, contamos com o apoio dos gestores em cada um dos campos, contamos com o apoio do DRH e da Fundação São Paulo. E contamos principalmente com o entusiasmo dos nossos alunos que escolheram e vão contar histórias desses nossos ouvintes. Ou seja, nesse momento, vocês são nossos ouvintes e depois também podem estar participando nesse processo de contar histórias, de ouvir histórias. E é uma atividade que nos acompanha desde a infância e acompanha o homem desde o início, quando ele sentava à beira das fogueiras para poder ouvir histórias. Então, é uma atividade muito significativa. Nós estamos no primeiro ano do curso, então preparamos com muito carinho, com muito amor, 9 encontros. O de hoje, no dia 23 de junho, no dia 30 de junho e no dia 7 de junho. Isso significa que em cada encontro teremos um grupo diferente e esse grupo está preparando histórias e leituras para poder trazer e para que possamos discutir nesse momento como que a literatura, como que contar histórias é importante aí na nossa vida. Então, agora eu passo a palavra e vamos ouvir a primeira história de hoje. Muito bem. Gente, vocês não sabem, eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei assim, muito preocupada com o que aconteceu. Foi assim, vou explicar. Eu estava dormindo e aí eu tive um sonho. O que aconteceu nesse sonho? Foi o primeiro sonho que eu tive consciência de que eu estava sonhando e eu conseguia me controlar no sonho. Então, o que aconteceu? Eu sonhei que eu estava morando com a minha avó numa estação de trem. E na vida real, minha avó mora na praia, então totalmente fora do comum. E a minha avó, ela trabalhava na estação de trem, ela limpava os trens e tudo mais, ela deixava tudo arrumadinho e tal, e eu ajudava ela. Eu era um pouco mais nova do que eu sou agora, então eu tinha uns 14, 15 anos. E eu lembro que eu estava ajudando ela a arrumar as coisas, e aí eu pensei assim, falei, nossa, eu tô sonhando, porque isso aqui não faz o mínimo sentido para mim na vida real. Falei, bom, vamos ver o que acontece, né? E aí a gente estava lá arrumando as coisas e tal, e aí de um trem saíram uns rapazes, assim, eles estavam engravatados, muito arrumados, e aí eu fiquei observando, e minha avó falou, ó, não chega perto desses homens, não vai perto deles. E eu pensei, bom, mas isso aqui é um sonho, o que vai acontecer se eu chegar perto deles? Eu vou lá ver, eu quero saber o que está acontecendo. E eu tava com uma vassoura na mão, e aí eu fingi que eu tava varrendo o chão e tal. E aí eu tentava escutar a conversa deles, mas não conseguia ouvir nada. Só que um deles percebeu que eu tava tentando escutar, e ele me confrontou, e eu fiquei nervosa, assim, ao invés de eu
de eu pensar, nossa, isso aqui é um sonho, o máximo que vai acontecer, sei lá, se ele me dá um tiro, eu não vou morrer na vida real. Mas eu fiquei nervosa e ele pegou uma arma, e aí eu saí correndo pra minha casa, minha irmã morava lá, e eu também morava com ela, e aí eu saí correndo, e quando eu cheguei em casa, foi que eu pensei, eu falei, ai, eu tô sonhando, eu podia muito bem ter ficado lá, que nada ia acontecer. E aí eu falei, vou explorar isso aqui. E detalhe que eu estava dormindo, isso era um sonho, assim, isso pra mim foi muito doido. E aí, eu falei, vou tomar um banho pra ver como é que é. E eu entrei no banheiro, e tinha uma aranha muito, muito, muito grande, assim, parecia coisa de filme. E aí eu fiquei assim, não, isso é um sonho, não vai acontecer nada. E a aranha me mordeu, e aí eu morri. E eu voltei pro começo do sonho, e eu acordei. E quando eu acordei, o lugar que ela tinha mordido, que era no meu braço, sim, foi uma bela de uma mordida, eu tava sentindo. Era uma coisa muito estranha, parecia que. Eu não sei nem explicar, era uma coisa muito estranha, assim. E eu fiquei pensando nisso. Será que. Por que será que eu senti isso? Por que será que eu tava sentindo como se fosse um formigamento no meu braço? Uma coisa muito doida. E eu comecei a pensar: será que isso pode ser como se fosse minha alma saindo do meu corpo e indo visitar outros lugares, sabe? Nossa, não tenho a menor ideia, isso nunca aconteceu comigo. Não, E é muito louco que você, tipo, sentiu a picada da aranha, né? Muito louco. Exatamente. Eu fiquei muito assim, eu falei, meu Deus do céu. Sabe? Foi muito bizarro. Muito bizarro. O que foi? Eu não gosto de discutir essas coisas. Principalmente essas reais de sonho. Eu acho que essa discussão é só um espírito batalhador humano, uma força animalesca. Não gosto. Eu não sei. Eu só sei que depois disso, eu comecei a ter outros sonhos em que eu tinha consciência. E teve um deles que foi muito, me marcou muito, assim, nessa questão de eu pensar, de relacionar com a alma, porque eu lembro que eu estava num lugar, tinha muita gente, parecia ser uma cidade grande, e era como se eu estivesse flutuando, porque eu estava vendo todo mundo que estava ali, e eu tentava falar com as pessoas e ninguém falava comigo. Eu conseguia tocar nelas, mas elas não reagiam. Qualquer coisa que eu fizesse era como se elas não me vissem. E aí eu fiquei pensando que, para mim, assim, uma explicação para isso é de que realmente a minha alma saiu do meu corpo e foi para outro lugar. Foi a única explicação que eu achei. Porque era como se eu realmente fosse um fantasminha que estava observando tudo e ninguém estava me vendo. E eu estava até vendo meio embaçado. Sabe quando você sonha, fica um pouco embaçado? Eu estava vendo desse jeito. E aí eu fiquei pensando, eu pensei, nossa, eu realmente acho, agora faz muito sentido isso pra mim, de que a minha alma sai do meu corpo e vai visitar outros lugares e até outras realidades. Não sei, eu fiquei com isso na cabeça. Não, vai, agora eu quero saber o que você acha, né? Eu até posso falar o que eu acho, mas eu não quero que ninguém me interrompa, por favor. Porque senão eu vou levantar e vou sair. Vamos falar aí. Bom, primeiro eu tenho que explicar essa questão da alma, do que eu acredito. Que a gente tem duas almas. Duas? Nenhuma mais, nenhuma menos. As duas. Uma alma que vem de dentro para fora e uma alma de fora para dentro. Seria a alma interior e a alma exterior. A alma interior seria a questão do ser mesmo, das experiências, dos sentimentos, de todas as sensações que nós temos. Já a exterior, ela tem como objetivo transmitir vida. Mas como assim transmitir vida? Seria um objeto externo, um sentimento, um espírito, uma forma que complete essa alma interior. Então seria como se tivesse duas laranjas. E aí, dois pedaços que se completassem para formar o ser. Por exemplo, nós temos essa sensação que nos completa. Por exemplo, estamos passeando por um bosque, sentimos a brisa. Aquele sentimento, ele nos eleva, nos torna quem somos por toda essa questão.
Mas ela não é só uma coisa, ela é mutável também. Por exemplo, quando somos crianças, nós temos apego a um brinquedo, que sem ele não tem muito sentido brincar, ou quando estamos já na fase da puberdade, o abraço de um amigo, o beijo da amada, ela vai se transformando com o tempo. E uma não pode viver sem a outra, porque senão o ser fica incompleto. Mas tem umas pessoas que elas mudam muito de alma, como a minha vizinha, Dona Elisângela. Ela muda 5 ou 6 vezes por ano. O que transmite vida para ela vai mudando conforme a estação, conforme o período que ela está passando. No inverno, ela gosta de ficar em casa, cobertor, assistindo filmes. Já no verão, ela gosta de passear pelos parques, sentir o cheiro das flores, deitar na grama. E por assim vai. Mas eu não entendi o que isso tem a ver com o que a gente estava falando. Bom, isso daí era para explicar a minha teoria, para contar o caos que aconteceu. Ano passado, eu passei num concurso militar. Eu seria um piloto, participaria da aeronáutica. E foi uma grande festa na minha casa. A minha mãe ficou muito feliz, o meu pai. E foi um sentimento tão grande na minha família que eles não começaram mais a me tratar por Jacobina. Eles começaram a me tratar pelo seu piloto, pelo cargo que eu ocuparia. Então era seu piloto para cá, seu piloto para cá, com todas as felicitações, e um sentimento estranho foi crescendo em mim. Os meus amigos, por outro lado, no começo ficaram um pouco descontentes com o meu sucesso, porque eles também participaram, mas felizmente eles, um tempo antes de eu ir, eles me compraram a minha farda. Uma forma de amizade e também de desejo de sucesso. Bom, estava tudo certo, eu iria exercer de fato, participar. Um mês depois daquilo, quando minha tia me liga e fala para eu ir urgentemente para a casa dela. Ela queria me parabenizar, ela estava muito contente por aquilo. E ela dizia para minha mãe que eu precisaria ficar um tempo com ela, já que ela morava no interior, ela morava em Minas. E seria uma longa viagem até lá, e ela morava bem distante da cidade mais próxima. Ela morava num sítio bem simples. E ela disse que a única condição de eu ir, passar esse um mês, era se eu levasse minha farda. Bom, eu comecei a me arrumar, planejando já minha viagem. Chego, minha tia me abraça, me beija, me exalta pela minha conquista. Começa a me chamar de seu piloto, e seu piloto para cá, seu piloto para lá. O meu tio também, que vivia com ela. Até a empregada deles me tratava por seu piloto. Eu era sempre servido primeiro, minha cama estava sempre arrumada, eu tinha os maiores benefícios naquela casa. Era como se eu fosse o centro das atenções. E uma coisa começou a mudar em mim. Essa minha alma exterior, do piloto, ela já estava começando a cobrir a minha alma interior de quem eu era de verdade. Quando, depois de muitos presentes, de mimos, ela me deu o bem mais valioso da casa, um espelho. Não era um espelho comum, era um espelho muito bonito, adornado de ouro, uma herança da família. Mas esse espelho era grande? Muito grande. Ele era quase da minha altura.
E ela implorou para que ficasse no meu quarto, porque eu merecia tudo de bom e de melhor. E lá eu ficaria no alto conforto. E ele contrastava com o meu quarto e com a casa, que era bem simples, como essa herança. Eu não podia aceitar aquilo. Ele ficava guardado para não pegar poeira. Mas minha tia insistiu, falou que eu merecia. E nisso, essa minha alma exterior, por 2 semanas, ela foi sendo cobrindo a minha interior. Até que na segunda semana, na terceira, a minha tia, ela recebe uma ligação da minha prima, estava muito doente. Ela já estava em uma fase terminal. Ela, sem pestanejar, ela fala com meu tio, fala comigo que ela precisa ir vê-la. Que seria um tempo de viagem e eles voltariam em 3 dias. E ela e meu tio foram e ficou eu e a empregada. Logo de começo eu já estranhei essa situação, porque agora não tinha todos aqueles mimos, todas aquelas bajulações. Era de vez em quando a empregada vinha falar comigo sobre alguma coisa, relacionar, me tratando por ser piloto, mas não sentia que aquilo realmente estava me afirmando. Bom, isso foi passando um dia e eu consegui aguentar viver aqui. Os 2. E no segundo, a empregada disse que se demitia e que não queria mais ficar ali, que ela não voltaria no dia seguinte. Quando ela se despediu, eu estava sozinho na casa, não tinha mais ninguém. Eu não conseguia ouvir mais um seu piloto aqui, ou seu piloto ali. Eu só estava vagando pela casa sozinho. Mas dava para aguentar, porque no terceiro dia meu tio voltaria. No terceiro dia, nada. Eu ia até a estrada procurar algum vestígio dele voltar. Não tinha. E também a cidade estava muito longe para caminhar. Então eu ia até a estrada, observava um pouco e voltava, no silêncio. Só com o barulho dos animais. Mas não tinha ninguém com quem você pudesse conversar? Ninguém. Era um sítio bem afastado. Não tinha absolutamente ninguém. Não conseguia conversar. A minha companhia eram os livros. E eu comecei a ler muitos livros. Mas eu não estava conseguindo me concentrar. Alguma parte de mim tinha sumido. E passaram-se uma semana e meia. E eu já não tinha mais concentração. Escrevia cartas que não faziam sentido. Escrevia contos, lia livros, fazia alguma atividade física, mas nada completava. Na noite quando eu ia da segunda semana, que eles estavam fora, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava sendo promovido ao mais alto escalão da aeronáutica. E pela primeira vez, nessas 2 semanas, eu me senti completo. Alguma coisa estava faltando em mim. Eu não ouvia mais o seu piloto. E aquilo ficou muito, muito em mim. E os dias eram longos, com o barulho do relógio e toda a minha falta de concentração. Quando me dei conta, me lembrei do espelho que estava no meu quarto. Eu estava 2 semanas andando de um lado para o outro, com falta de concentração, e me lembrei do espelho. E também para afirmar essa minha teoria, tentei me olhar no espelho. Eu cheguei no meu quarto, estava de pijama, olhei profundamente nos meus olhos. Vocês não vão acreditar em mim. Por quê? Eu conseguia ver a minha forma, mas estava tudo embaçado. Eu conseguia ver
as feições, mas não tinha uma coisa clara. Era como se o espelho tivesse embaçado. Não tinha nada demais, não tinha umidade, o espelho não tinha quebrado, nada. Eu só não conseguia me ver. E aquilo me desesperou. Tanto que eu tirei a roupa para ver se eu conseguia ver alguma coisa, mais nada. Os meus movimentos eram como se fosse um rastro. Não tinha uma forma feita, assim. Eram borrões. Quando eu me lembrei, eu tinha trazido minha farda. E fui para a minha mala e peguei. Comecei a vesti-la. Agora fica mais irreal, mas é verdade. Eu conseguia me ver. Eu estava completo. Todo esse tempo que eu passei sem a minha alma exterior me deixou incompleto. Não tinha mais essa coisa para transmitir a minha vida. Antes eu só tinha interior, os meus pensamentos. Mas agora eu tinha uma coisa física, uma coisa externa a mim. Quando eu olhei, fiz vários movimentos para ver se tinha algum borrão e nada. Aquele era eu. E durante a próxima semana, eu passava umas 2, 3 horas em frente ao espelho me observando. Para eu sempre ter essa afirmação dessa minha alma externa, uma coisa que me completa. E é assim que eu sobrevivi esses tempos sem a minha tia. Essa história que você contou me fez lembrar de um acontecimento que ocorreu comigo. Eu estava no meu quarto, na minha casa, e eu lembro de me deparar com o espelho, que fica atrás da minha porta. E eu lembro de ficar olhando para o meu rosto, assim, observando os meus olhos, a minha boca. E eu percebi que eu não tinha esse rosto de hoje, assim, tão calmo, tão triste, tão magro. E nem os olhos tão vazios. E nem o lado tão amargo. Eu não tinha essas mãos que nem se mostram, tão paradas e frias e mortas. E eu não tinha esse coração tão sem força. E eu não dei por essa mudança assim, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Ai, credo, gente. Bora mudar de assunto? Foi muito linda. Bom dia, gente. Meu nome é Zoe. Eu sou a Luísa. Eu sou o Pedro. Eu sou a Ana. E eu sou a Maria. Bom, a gente acabou de apresentar 2 textos que a gente escolheu. O que o Pedro estava contando era um conto do Machado de Assis. E o título é O Espelho. E o que a Lu estava falando era um poema da Cecília Meirelles. E ele chama Espelho. Não, Retrato. E a gente teve uma aula com um contador de histórias umas semanas atrás, onde ele contava histórias de uma maneira que pareciam, não eram dele, mas ele contava de uma maneira que parecia que era pessoal. A gente achou isso muito interessante e a gente decidiu incorporar isso no nosso projeto. Então, fazendo essa cena aqui com uns 5 amigos conversando, e aí um começa a contar uma história de uma maneira bem pessoal. E a escolha do poema a gente juntou porque eles tinham temas muito parecidos. Eles falavam sobre essa questão existencial e essa questão da visão que você tem de você quando você se perde. Enfim, a gente achou muito bonito e muito especial trabalhar com isso. E também tem um ponto sobre a tradição de contar histórias que a Ana vai comunicar um pouco. Uma coisa que a gente acabou refletindo durante a concepção do nosso projeto
é que durante esse tempo da pandemia, que a gente acabou se isolando mais, duas coisas aconteceram que a gente achou importante trazer. Muitas coisas aconteceram, mas que a gente resolveu trazer é isso da coisa da introspecção, de a gente se dar conta mesmo da nossa própria solidão, de como... Porque antigamente o nosso ritmo era muito mais corrido, muito mais automático, a gente mal tinha tempo para pensar o que estava fazendo. Então, quando nós somos obrigados a desacelerar, muita gente começou a se perceber, e tanto que os casos de problemas relacionados à saúde mental aumentaram demais, porque as pessoas não sabiam lidar consigo mesmas, com os seus pensamentos. Então, esse foi um dos fatores que a gente levou em consideração para escolher o tema. E uma forma também de mostrar que tudo bem, é normal. Claro que nada vai substituir uma terapia, mas sim, tá todo mundo meio perdido, meio sozinho, meio inseguro. E outra coisa, em relação ao projeto, é a própria tradição de contar histórias, que ficou um pouco menos frequente, já que antigamente isso acontecia mais pessoalmente. Assim, até no trabalho, vou tomar um cafezinho, você não sabe o que aconteceu, essa coisa de encontrar amigos, nossa, aí aconteceu isso. A gente não tinha mais. Então, a nossa proposta também é de trazer isso para vocês, mostrar um pouco a importância da leitura nessa coisa da imaginação e também da preservação da memória, porque quando a gente conta uma história, a gente está perpetuando, de certa forma, essa história, esse sol. Então, a gente espera que o projeto tenha servido um pouco para inspirar vocês a trazer isso para o dia a dia, de continuar contando história, de ler também, que é super importante. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer, em nome do grupo, a presença de cada um aqui e convidar também para os próximos encontros, nas próximas semanas, nas quintas-feiras. E o projeto pessoal está muito bacana, então venham. Se por acaso alguém não gosta de algo mais filosófico, introspectivo, não é só sobre isso. O pessoal vai falar mitos, coisas sobre suspeito. Está muito bacana. Eu convido vocês, venham, por favor. Nosso projeto depende também do público. Enfim, muito obrigada. Se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, fique à vontade. Pode falar. Eu achei legal, você falou que a minha não foi uma história, mas fez eu lembrar que eu vivenciei quase tudo que você falou. Não, mas foi quando eu entrei na aeronáutica, eu fui muito bajulado também. Então, não foi assim no meio do mato, lá. Foi na praia, depois fui pro interior. Legal, valeu lembrar. Mas o senhor sentiu, assim, essa questão da alma também, exterior? Tipo, você tem que se vestir. Legal. E teve um exemplo de uma alma exterior que habitou aí muitos corpos durante algum tempo. Quem lembraria de alguma alma exterior? Tem um fato que aconteceu comigo, que faz muitos anos também. Diz um cara que falava que ele era bruxo. Tá? Ele falou que a menina do pesadelo veio me buscar e não conseguiu me levar. Eu estava deitado no meu quarto, né? E janela fechada, porta fechada, tudo, e eu via o lençol fazendo um negócio, balançando assim. Eu não sei se eu estava dormindo, se eu estava tendo pesadelo, só que alguma coisa me puxou.
um soco no braço. Quando eu acordei, realmente estava arranhado meu braço. Entendeu? Estava arranhado. Mas não tinha ninguém no meu quarto, era só eu. Foi isso. Aí um amigo que falava que ele era bruxo, ele falou: você é todo aí, pequitinho, né? Na praia, né? Aí ele falava assim pra mim assim, toma cuidado, essa aí é a menina do pesadelo, ela veio te buscar, mas não te levou não, ele não vai levar. Por exemplo, de alma exterior, que, assim, é o meu pai, assim, dessa coisa que transmite vida, assim, se ele não começa o dia com café, ele não tem um dia ruim. Então, esse prazer dele de transmitir vida, assim, de completar o dia dele é esse cafezinho. Esse sonho que eu contei, ele foi um pouco adaptado, mas essa questão do sonho que eu falei, que eu consigo me controlar nos sonhos, é verdade. É uma coisa, assim, que eu tenho treinado, porque eu gosto. E esse sonho que eu falei da minha avó aconteceu mesmo. Eu sonhei que estava com ela numa estação de trem, só que não tinha a parte da aranha. Mas eu já sonhei também que eu estava no mato, tinha uma cobra, e a cobra me picou, e eu acordei com... Não era marca, mas eu acordei sentindo uma dor muito forte. Então, acho que isso que eu falei no começo é de verdade, assim, para mim é uma coisa que eu acredito. E os meus sonhos é uma forma da minha alma sair e ir para outros lugares, porque eu realmente consigo controlar, consigo fazer as coisas e tudo mais. Tem vezes que é mais forte, tem vezes que é mais fraco, mas é verdade, assim, essa parte é real. Algo que vocês gostariam de complementar? Alguém também lembrando algum caso que aconteceu aí dentro, né? Aí da própria proposta, né, que o grupo trouxe, né? Escolher, né, o ponto do Machado de Assis, o espelho, onde ele coloca, né, essas duas almas, né? E pelo exemplo que o Pedro trouxe, né, como sendo duas metades de uma laranja. Então, ou seja, o perfeito equilíbrio não é apenas, né, o nosso exterior, né, mas é o nosso interior também. Então, para que a gente tenha, né, aí essa identidade, né, que chegou um tempo, né, que ele foi tão bajulado, né, ou seja, que às vezes as pessoas, né, elas vêm, colocam tantos adereços, né, ou então, quer dizer, elas nos chegam, né, e também, né, acabam, né, não favorecendo, né, o nosso interior e mais o nosso exterior, né, com adjetivos, com qualidades, né, e acabamos perdendo, né, aquilo que temos de interno, que são as coisas simples, né? Então, a proposta aí do Machado de Assis está colocando isso, né? O que faz, de fato, o homem, né, é ele dar valor às coisas simples, né? E as coisas simples do dia a dia. Então, o externo, ele vai se modificar no decorrer da vida, mas o nosso interior, ele acaba permanecendo. Então, é esse equilíbrio. Então, quando conseguimos, né, ter esse equilíbrio entre o nosso interior e o nosso exterior, então nós temos aí, então, uma identidade. Para nós, esse ponto ele é muito significativo, principalmente, né, aí depois, né, desse tempo de pandemia, desse tempo, tá, em que permanecemos isolados, e aí, ou seja, e tudo era externo, são os programas de televisão, não, as telas, não tínhamos um trato, aí imediato com as pessoas, mais direto e mais presente. Então, a nossa reflexão, né, que o grupo apresenta é essa: trazer para o dia a dia, né, esse nosso interior. E é esse nosso interior que vai fazer com que as amizades fortifiquem, né, e tudo, ou seja, ao nosso redor também. Para nós, então, em cada um dos encontros, escolhemos textos diferentes, né, de acordo com o projeto aí de cada curso. E agradecemos muito, né, aí a presença, né,
E também, quer dizer, daí que a gente abre esse espaço, né? Se alguém quiser estar colocando alguma situação, lembrando de um caso, tá? Mas o importante é isso, ou seja, nas nossas relações do dia a dia, precisamos ter um equilíbrio em aquilo que é exterior, ou seja, tudo que vem, né, de bajulação, com o nosso interior. Pedro, gostaria então de fazer um fechamento? Fazer um fechamento? Eu não sei se tem alguma coisa para acrescentar o que a senhora disse. A senhora conseguiu compilar tudo, mas o agradecimento mesmo. Espero que tenha, de algum jeito, impactado a alma exterior de vocês. Brincadeira, é interior, no caso. É isso. Muito obrigado. Então, alguém mais do grupo gostaria de falar? Alguém dos presentes? Alunos, nossos funcionários, nossos ouvintes, porque agora hoje todos são ouvintes. Né? Bom, eu agradeço a vocês, né, pela oportunidade de poder participar. A gente é muito rico, porque todos aqui não teve essa oportunidade, né? Agradeço por terem entrado. E para a gente é muito difícil, porque a gente sabe que a gente é da limpeza, a gente sempre somos vistos diferentes. Então, assim, eu agradeço pela oportunidade mesmo. A senhora, professora, pelo projeto. Parabéns. E que possa prosseguir a oportunidade de estar muito obrigada. E eu acredito que, a partir de hoje, acho que o nosso encontro, nosso relacionamento pela PUC, né? Eu acho que a proposta também é estreitar essas relações, né? E nos cumprimentarmos melhor no dia a dia, né? Nos olharmos, né? Olho no olho, né? E trazer, né? E em alguns momentos, né? Quer dizer, eu vou passar depois, né? Os textos, aí tudo que foi trabalhado, né? Aí mandar para os gerentes, tá? E a gente pode, né? Depois, né? Em alguns momentos, promover também outros encontros, tá? Porque hoje vocês são nossos ouvintes, tá? Então, o que nos interessa é essa troca, essa presença aqui de vocês, tá? E isso vai melhorar o nosso dia a dia. Então, ou seja, estamos voltando, né, pós-pandemia, né? E aí dentro, né, ou seja, do abraço, né, da campanha do abraço da PUC, tá? Encerramos o primeiro semestre promovendo este abraço, tá? E também, quer dizer, já pensando no segundo semestre, como teremos aí um dia a dia, né, mais diferente, mais próximo e com maior afetividade. Então, agradeço muito a presença, tá? E convido-os, né, a ir para o nosso próximo encontro, que é no dia 23 de julho. 23, né? E aí vocês também terão outras surpresas aí em relação às histórias. Muito obrigada. Né?